Deus quer que você tenha constância. Essa foi a palavra que Deus veio falando comigo nesses últimos 2 dias. E eu nunca tive tanta certeza na minha vida que era Deus falando como agora. E eu posso até citar algumas formas como ele falou comigo, que foram mais de uma vez, né? Foi através da palavra, foi através de pregadores, foi através dos pensamentos, quando você, sabe, fica em silêncio e fica pensando. Conversas. Jennifer, como assim constância? É onde eu vou começar a te dizer que ela é extremamente importante na nossa vida e que ela faz toda a diferença e que muitas das vezes a gente ignora por pressões sociais, formas que essa palavra chega aos nossos ouvidos distorcidas e a gente acaba ignorando a importância dela. Mas que Deus me explicou perfeitamente do quanto que isso é valioso e que a gente precisa ter. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia e ler a palavra com vocês que Deus, ele me mostrou. Tá em Coríntios 1, capítulo 15, versículos 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, e sejam sempre dedicados. Esse versículo ele foi tão certeiro com a situação que ele é basicamente todo o resumo do que eu vou explicar para vocês. Mas antes de tudo, vamos começar por fases. Bem antes da constância, da fase da gente ser constante em algo, seja lá qual for a área da sua vida que você está precisando ser constante, antes dessa fase existe a primeira, que é a fase de aprender. Não tem como a gente começar algo, ser constante, se nem sabe. Então primeiro a gente passa pela fase de aprendizado. Quando a gente passa da fase de aprendizado, a gente vai para a segunda fase, que é a iniciativa. A gente começa a fazer algo, a gente começa a planejar, a gente começa a pôr em prática. No começo é incrível. A gente tá empolgado, a gente tá animado. Só que aí é onde entra a terceira fase, que é uma das mais difíceis pra gente, que é ser humano, que é ser constante. Porque os dias passam, as coisas começam a ficar repetitivas, as coisas parecem, depois de um tempo, travar, não mudar, não evoluir, não ter resultados, e a gente começa a ficar desanimado. Mas é por isso que a palavra fala que a gente não deve se deixar abalar por conta dos dias repetitivos. Porque é com os dias repetitivos que a gente vê o extraordinário acontecer de repente. Foi onde Deus falou comigo que a gente, muitas das vezes, distorce a importância da rotina, a importância da constância, porque a gente se vê como perdidos, a gente se vê como infelizes, a gente se vê totalmente travado. Aí eu tô fazendo isso tudo há todo esse tempo, mas eu não tô vendo o resultado. É porque o resultado não é você que faz, é Deus. Primeiro que a gente já tá errando quando a gente tá em um processo de constância pensando o tempo inteiro no resultado. Porque o resultado pertence a Deus. A forma como isso vai acontecer e mudar a sua vida, ou seja, o futuro, pertence a Deus. Você nem sequer tem controle disso. A única coisa que você tem controle é o agora. É por isso que Deus, ele sempre fala no presente. Ele tá fazendo, ele gosta, ele ama, porque o passado não importa. A gente tem que aprender, mas não importa. O futuro pertence a ele. Então o que resta pra gente é o quê? Presente. A constância tá onde? No passado ou no futuro? No presente. É justamente onde a gente tem que se concentrar. Percebe que todos os assuntos estão conectados? A gente tem que focar só no agora. Todo dia você acorda, tem uma rotina, se preocupe com aquela rotina, com aquele dia, persista, permaneça, seja constante, porque o resultado vai vir. Eu não sei em qual área você está precisando ser constante. Eu não sei qual área você não está vendo resultados. Mas Deus, ele está falando nesses últimos dias para mim, e eu creio que para você agora, que o resultado, ele vai vir primeiramente na hora certa. Mas ele só vem se você continuar sendo constante. A constância é tão importante que a gente não consegue nada se não for através dela. Para ser mais realista com você, eu vou te explicar como foi que começou a surgir esse questionamento que Deus foi criando no meu coração. Foi através de coisas simples da minha vida. Eu faço faculdade de letras em inglês e eu já tive uma evolução legal comparado como eu entrei na faculdade, porque eu entrei na faculdade sem saber de nada, de inglês, absolutamente nada. Hoje em dia eu já consigo algumas coisas, mas eu poderia estar um pouco melhor. E por que eu não estou? Foi quando Deus lançou essa palavrinha, assim, na minha cabeça, do nada. Porque você não é constante, Jennifer. O segundo exemplo foi sobre exercício físico. Eu gosto e preciso me exercitar, porque obviamente todo mundo sabe que isso faz bem para a saúde, e eu já estava sentindo falta de exercício, ficando mais cansada rápido. Por quê? Porque eu não consigo manter uma rotina de exercício. Eu não consigo ser constante. E sendo que se eu tivesse sido constante, eu já estaria vendo resultados. Eu lembro que eu estava lavando a louça e eu falei, Deus, eu não estou conseguindo ser constante nos meus exercícios. E aí foi onde essa palavra veio novamente. Foi quando Deus começou a ser mais específico ainda. Ele falou
falou, não despreze o todo dia. Não despreze o seu agora. Não despreze o seu processo. Não despreze a sua tentativa. Continue. Continue estudando todos os dias. Continue trabalhando todos os dias. Continue orando todos os dias. Continue pedindo todos os dias. Continue se comunicando todos os dias. Eu não sei qual é a área, mas continue todos os dias. Não despreze o seu todo dia. Porque é através do todo dia que vai chegar o de repente. Vai chegar o resultado. Vai chegar o que você tanto quer. Mas não despreze o seu todo dia. Porque é só através disso que você vai ter. Mas um alerta que vale ressaltar aqui é que ser constante não é sinônimo de querer se matar, de querer se desgastar, ok? Primeiro que tem coisas que nem tá só sobre o seu controle. Então é por isso que você tem que fazer a sua parte. Mas não forçar a outra tá com Deus. Então, por exemplo, eu vou usar novamente o exemplo dos estudos. Se é estudo que você precisa ter constância, não significa que você tem que acordar 7 horas da manhã e parar de estudar 11 horas da noite. Se é oração, você não precisa acordar 3 horas da madrugada e parar de 10 da manhã. E sobre o tempo que isso dura, que é onde pega muitas das vezes a gente fica ansioso, a gente fica agoniado, o que Deus fala é que Deus ele não trabalha com relógio. Ele é o criador do tempo, logo ele não está abaixo do tempo. Ele molda todo o tempo. Entende o que eu quero dizer? Então, enquanto a gente está preocupado com o tempo, Deus não está, porque ele já sabe que vai acontecer e será na hora certa. Logo, é por isso que ele planta tanto nos nossos corações que a gente confie nele, porque o tempo dele é melhor. Se isso conversou com você de alguma forma, deixa aí nos comentários e deixa o seu like.